Olá, sou o professor Augusto Manzano e hoje quero tratar com você o tema pré-requisitos para aprender a programar. Então, vamos lá. Esta mini-aula tem por objetivo indicar os pré-requisitos iniciais para que uma pessoa venha a se tornar um programador de computadores. O principal pré-requisito para aprender a programar computadores é possuir e desenvolver os conhecimentos de lógica de programação. Não tente programar sem desenvolver este conhecimento, que deve ser moldado a partir do paradigma que se deseja programar. Preciso saber matemática para aprender a programar um computador? Esta é uma pergunta que muitas pessoas fazem. A resposta a esta pergunta pode ser sim ou não, dependendo do que se deseja realmente realizar. Pense primeiro, você é uma pessoa que conhece matemática? Você efetivamente estudou matemática na escola ou só teve apenas aulas de aritmética e álgebra? A maioria de nós somente teve aulas de aritmética e álgebra na escola, sendo isso chamado como aulas de matemática. Mas não estudamos efetivamente matemática, a menos que algum de nós tenha realizado um curso superior na área da ciência matemática. A pergunta deveria ser: quais conhecimentos matemáticos devo possuir para aprender a programar computadores? E não se devo ou não conhecer matemática. Se o objetivo é programar um paradigma imperativo, o conhecimento matemático inicial deve prever o uso de operações aritméticas simples, como adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Mas, se o objetivo é programar com o paradigma funcional, o conhecimento matemático inicial deve prever, além das operações aritméticas já indicadas, o uso de conjuntos e funções. A partir do entendimento que não estudamos matemática, mas sim aritmética e álgebra, que são ramos da ciência matemática, cabe ressaltar que a aritmética lida com elementos numéricos e suas operações. A álgebra, por sua vez, generaliza as operações aritméticas por meio de incógnitas, que é o uso de letras nas expressões. Na programação de computadores, as incógnitas são chamadas de variáveis. Além das bases matemáticas mínimas, é necessário ter vontade de aprender a programar computadores. É necessário ter paixão. Programar não é tarefa fácil, pois se fosse, todos seríamos programadores. Computadores são máquinas que processam cálculos, mesmo quando esses parecem não existir em um programa. Por exemplo, se pegarmos em um processador de texto e escrevermos uma palavra no final de uma linha e não couber a palavra na linha, esta será posicionada na linha seguinte. Para a realização dessa tarefa, o computador internamente realizou uma série de cálculos e tomadas de decisão. Não há como aprender a programar sem considerar a relação computador versus cálculo. Ter uma boa base aritmética e algébrica, mesmo que simples, é fundamental a todos que querem aprender a programar um computador. Vejamos então alguns conhecimentos básicos mínimos, como o conhecimento da adição, subtração, multiplicação e divisão. É muito importante tomar o cuidado em não chamar o sinal da adição como soma ou total, pois este é o nome de sua operação, ou seja, do seu resultado. Assim como diferença ou resto é o resultado da subtração, produto é o resultado da multiplicação e quociente é o resultado de uma divisão. Termos aritméticos. Na adição, quando soma-se dois valores, tem-se a soma de duas parcelas, resultando na adição. Na subtração, o primeiro valor, neste caso 5, é o minuendo e 2 é o subtraindo, gerando um resultado chamado diferença. A multiplicação, por sua vez, tem seus termos chamados de fatores. Daí vem aquela máxima: a ordem dos fatores não altera o produto, porque 5 vezes 2 é igual a 10 e 2 vezes 5 também é igual a 10. Em relação à divisão, tem-se 5 como dividendo e 2 como divisor. O quociente será o resultado 2,5. No entanto, esta operação gerou um resto, neste caso, valor 0. Em relação à potenciação, quando houver, por exemplo, uma operação como 9 ao cubo, ter-se-á o resultado 729, pois 9 vezes 9 é 81, e 81 vezes 9 é igual a 729. A raiz cúbica de 9 ao cubo é igual a 9, pois 9 ao cubo, como visto, é 729, e a raiz cúbica de 729 nada mais é do que 729 elevado a 3 sobre 3, onde o primeiro 3 refere-se ao dividendo, sendo o valor do expoente de 9 ao cubo
e o segundo 3 refere-se ao divisor, que representa o valor do índice da raiz, resultando o valor 9. Por exemplo, para calcular o valor da raiz quadrada de 16, que é 4, basta pegar o valor 16 e elevar a meio. Além das operações indicadas anteriormente, há mais duas ações necessárias: conjuntos e funções. Um conjunto é uma coleção de elementos delimitados por chaves, normalmente representados por uma letra maiúscula, como a letra A, onde este conjunto entre as chaves tem seus elementos separados por vírgula, neste caso A, B e C, representados em letras minúsculas. A função, por sua vez, é um recurso que vincula elementos entre conjuntos, sendo o conjunto que dá origem dos elementos o domínio e o conjunto de destino, aquele que terá o resultado da função, é o contradomínio. O domínio possui os valores de entrada de uma função e o contradomínio os valores de saída. Cada elemento do domínio está associado a apenas um elemento do contradomínio. Os conjuntos de elementos do contradomínio, relacionados a um elemento do domínio, formam o que se chama conjunto imagem. Acompanhe este exemplo. Considerando o conjunto A com os elementos 0, menos 1, 2 e menos 3, tem-se o domínio. Considerando na sequência o conjunto B com os valores 0, 1, 2, 4, 5, 8 e 9, tem-se o conjunto contradomínio. A partir de uma função onde f de x igual a x ao quadrado, pode-se verificar se o conjunto B contradomínio possui as imagens do conjunto domínio. Por exemplo, se pegar o valor 0 do domínio e aplicá-lo na função, ter-se-á o resultado 0. Ao pegar o valor menos 1, ter-se-á o resultado 1, já com o valor 2 ter-se-á o resultado 4, e por fim o valor menos 3 resultará em 9. Neste instante, tem-se um conjunto formado como resultado da função aplicada. Esse conjunto, neste caso, C, é o conjunto imagem. A partir da existência de dois conjuntos, é possível estabelecer algumas relações como união, que é a junção dos conjuntos A e B, resultando nos elementos menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 4, 5, 8 e 9. Outra relação é a intersecção, que terá como resultado os valores 0 e 2, uma vez que esses valores são existentes nos conjuntos A, o domínio, e B, o contradomínio. Os demais valores do conjunto condomínio não possuem nenhuma relação de intersecção. Há ainda a relação de diferença do conjunto A em relação ao conjunto B, a partir dos elementos menos 1 e menos 3. Nesta relação são mantidos apenas os elementos que estão no conjunto A e não possuem nenhuma relação com os elementos do conjunto B. Para uso do paradigma imperativo, aplicado a partir de linguagens estruturadas e orientadas a objetos, concentre sua base de conhecimentos matemáticos, aritméticos e algébricos em um contexto mínimo e essencial. Isto é normalmente o suficiente para se aprender a programar. No entanto, se você deseja trabalhar com o paradigma declarativo funcional, é melhor concentrar sua base de conhecimento matemático, além do mínimo essencial, no conhecimento da manipulação de conjuntos e funções. Esta apresentação é apenas uma introdução, uma ideia básica para que você tenha noção do que é necessário para começar a programar. Caso você não tenha uma boa base aritmética algébrica, sugiro que você estude sites de matemática e videoaulas para adquirir o domínio adequado desses recursos matemáticos. Anteriormente foi comentado que é necessário para saber programar um computador ter um conhecimento mínimo de aritmética e álgebra. Então, no sentido de configurar e apresentar esta ação, vamos rever aqui alguns conceitos. Por exemplo, se eu quero fazer a adição de dois valores, a parcela 5 somada com a parcela 3, eu vou ter o resultado da adição 8. No caso da subtração, se eu usar o minuendo 8, subtraído do subtraindo 5, eu vou ter o resultado da diferença 3. Se eu multiplicar 2 fatores, 3 vezes 5 terá o produto 15. No caso da divisão, se eu tiver aqui um dividendo 5, dividido pelo divisor 2, 5 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2 igual a 4. 4 menos o dividendo vai me dar o resto 1. Se eu parar a operação nesta etapa, eu tenho aqui um resultado, um quociente
inteiro. Mas, se eu fizer a divisão desta maneira, 5 dividido por 2, eu tenho 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4 deu 1. Ponho um zero, uma vírgula. 10 dividido por 2 deu 5. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, resto 0. Neste caso, eu tenho aqui o quociente do tipo real. Muito bem. No caso de uma potenciação, 2 elevado a 3 significa que 2 vezes 2 vezes 2 é igual. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado a 3 igual a 8. Na ação de uma radiciação, se eu quiser extrair a raiz quadrada de 8, basta eu fazer o cálculo como 8 elevado a meio. Ou seja, 8 elevado ao índice 1, extraio esse 8 elevado ao índice 1, dividindo o índice por 2. Então aqui eu tenho o inverso do índice. O mesmo ocorreria se eu quisesse a raiz cúbica de 8. Seria então 8 elevado a 1/3. Similarmente, eu poderia ter aqui o seguinte: a raiz quinta de 2 elevado a 3. Isto será igual a 2, 3 sobre 5. Essa vai ser a forma que eu vou usar na computação para criar programas de computadores que resolvam estas operações. Mais um exemplo. Considerando que 5 dividido por 2 pode resultar 2, ou que 5 dividido por 2 pode resultar 2,5, há necessidade de estabelecer para este critério inteiro ou real uma forma diferente de definir estas operações. E quando eu quiser um número inteiro, esta operação deverá ser representada como 5 dividido por 2, uso o símbolo do piso. Atenção, não é colchete, é piso, não tem a parte de cima. Olha aqui, isto é igual a 2. Enquanto 5 dividido por 2 sem o símbolo de piso é 2,5. Vejamos mais alguns exemplos. Por exemplo, o piso de 2,1 é igual a 2. O piso de 2,5 é igual a 2. O piso de 2,9 igual a 2. Assim como eu tenho piso, eu também tenho teto. Então, o teto de 2,1 é igual a 3. O teto de 2,5 é igual a 3. E o teto de 2,9 também igual a 3. O piso arredonda para baixo e o teto arredonda para cima, ou seja, ele pega o valor inteiro e estabelece o próximo inteiro maior que este, desconsiderando a mantiça do número. Este raciocínio de trabalhar com inteiros, com piso e com teto, são operações muitas vezes necessárias na computação. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com o resto de uma divisão. Na computação, comumente temos os operadores aritméticos mod ou porcentagem como operadores de módulo que tem por objetivo apresentar o resultado
do resto de uma divisão. Desta forma, se eu quiser saber qual é o resto de uma divisão, eu vou usar esta regra simples. Se eu pegar o dividendo, dividir por um divisor, obtendo quociente inteiro, multiplicando este quociente pelo divisor, eu vou obter o valor que será subtraído do dividendo, que vai gerar o resto. Então eu tenho resto, quociente, divisor e dividendo. Isto significa dizer que resto é igual ao dividendo menos o divisor vezes o quociente. Esta expressão matemática é usada para várias operações. Por exemplo, o resto é igual ao dividendo menos o divisor vezes o dividendo dividido pelo divisor, usando aqui o conceito de teto. Para passar isso para um computador, em média nós faremos assim, que o resto será atribuído ao dividendo, que é o A, menos o N, que é o divisor, vezes. Esta operação pode ser representada desta maneira: A div N, onde div é a divisão de quociente inteiro. A partir desta operação, fica fácil determinar se um valor é par, ímpar, se ele é múltiplo ou se ele é divisor de um determinado valor. Então, 5 dividido por 2, onde o resultado é 2, 2 vezes 2 é 4, e resulta 1, disse que 5 é um número ímpar, porque ao ser dividido por 2 com o quociente inteiro, seu resto é 1. Logo, diferente de 0. Basicamente, esse é o conceito e o conhecimento de operações matemáticas, aritméticas ou mesmo algébricas que uma pessoa deve ter. Saber fazer a adição, a subtração, a multiplicação, que é representada computacionalmente pelo asterisco, a divisão, ou como a barra, saber fazer uma operação de div, que matematicamente é representada pelo divisor, ou pelo dividendo, dividido pelo divisor, representado desta maneira. E a operação de resto, apresentada neste exemplo. Esta mini-aula foi desenvolvida com recursos do site Slides Carnival a partir do modelo Salério. Obrigado por sua atenção e prestígio. Se puder, deixe seu like, isso ajuda muito o canal. Não deixe de inscrever-se e ativar as notificações. Um grande abraço e até mais!